André Mazzuco, executivo de futebol do Internacional, deu uma entrevista há pouco, horas antes de mais uma rodada de Campeonato Brasileiro para o Internacional. Ele falou sobre a renovação do técnico Roger Machado, a procura e convite de outros clubes ou até, quem sabe, da CBF, e também situações de contratações no Internacional e também milhões que podem entrar nos cofres por conta de um retorno importante que o clube tem. Tudo que o executivo de futebol colorado falou nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Entra no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo para fazer o teu registro lá na KTO e dar uma brincada. Esse link vai te direcionar para a aba de registro já da KTO, tu completa com teus dados, em 1 minuto e meio, 2 no máximo, tá feito o registro e tu já pode olhar as odds para brincar e se divertir. Hoje tem dupla Grenal em campo, tem o Grêmio recebendo aqui em Porto Alegre o Flamengo, eu tô apostando em vitória do Flá do Felipe Luiz e tô apostando em empate do Inter fora de casa contra o Fortaleza. Bom, gente, horas antes desse duelo importante para o Inter no Brasileirão, o executivo de futebol colorado André Mazzuco concedeu uma entrevista no saguão do hotel da concentração do Internacional, lá em Fortaleza, no Ceará. E nessa entrevista, o executivo de futebol colorado falou sobre diversos temas importantíssimos, como, por exemplo, o trabalho na figura do D'Alessandro e do departamento de futebol que está sendo realizado, e muitos elogios ao nome de D'Alessandro. Olha só o que ele disse. Não, em termos de funcionabilidade, aí eu posso responder bem, porque a gente conseguiu organizar muitos processos internos ali. Quando você tem uma segurança de trabalho, uma continuidade, isso te ajuda muito, né? Primeiro que a figura do D'Alessandro como diretor esportivo é um cara sensacional, todo mundo acompanha, essa interface que ele faz com a comissão técnica, com os jogadores, junto a nós, diretoria, é algo que nos facilita demais no dia a dia. A gente conseguiu criar uma sinergia muito importante no departamento, junto com o Roger e comissão. Então, o que eu vejo hoje, né? A nossa comunicação melhorou, os processos melhoraram, então as pessoas hoje, o staff, a comissão, eles sabem o que eles têm que fazer, as nossas rotinas, a gente tem que buscar o melhor trabalho de todo mundo e hoje é muito mais claro para todo mundo. Inclusive as funções de cada um, todo mundo sabe o que o diretor executivo tem que fazer, o que o diretor esportivo, o diretor jurídico, enfim. Então, acho que a gente tem um funcionamento muito mais fácil, o que melhora muito o ambiente, essa é a verdade, né? Um ambiente que você sabe o que você tem que fazer e que você tem essa sinergia com as pessoas, ele melhora. E isso reflete com os atletas e com a comissão técnica. Então eu vejo assim, nosso ambiente é favorável. Lembrando que o futebol é muito complexo, porque você tem que fazer a tua parte, mas você tem um oponente sempre, né? Então você não controla 100%. Mas aquilo que a gente pode controlar é o que a gente bate muito, de buscar excelência naquilo que a gente pode controlar. Eu acho que a gente, como internacional, tem feito isso bem e está refletindo nos resultados também, né, dentro do nosso planejamento. Aí o executivo de futebol colorado falando sobre esse trabalho e essa mudança de ambiente, dos processos internos desde a sua chegada como executivo no meio do ano passado, foi no mês de agosto, e também do Roger, do próprio D'Alessandro, e como o trabalho está sendo realizado e bem feito, bem realizado nos bastidores do clube. O André Mazzuco também falou sobre o trabalho do técnico Roger Machado, a renovação de contrato que foi oficializada ontem até dezembro de 2026 agora, e inclusive sobre procuras que o Roger pode ter recebido nesse meio tempo, como por exemplo da CBF, que muito se falou, e procura um treinador até agora. Olha o que o executivo de futebol do Inter falou sobre o Roger. Se você puder contar. Eu acho que até interessante, né? Uma segurança não só para ele, acho que é uma segurança para nós, né? Eu acredito demais na continuidade do trabalho e acho que por isso que a gente tem conseguido melhorar o Inter a cada dia, por uma continuidade. A gente chegou em agosto do ano passado, então muita coisa aconteceu, a gente conseguiu fazer aquele semestre maravilhoso de bater o recorde, inclusive a gente igualou de novo, a gente nem percebeu, na verdade, né? A gente até comentou internamente, nem percebeu que igualou de novo 16 jogos invictos, mas assim, você continuar, ter um trabalho continuado te traz muito ganho. Porque você acaba conhecendo muito mais aquilo que você está lidando, você conhece muito mais onde tem aquelas falhas que você tem que corrigir e a tua evolução ela é natural. E o Roger, como nosso grande capitão, é algo que deu certo, né? O Roger é um cara sensacional, a comissão dele
é extremamente qualificada, e a gente ter um treinador que já conhece, e a gente vai ter momentos difíceis, tá? E eu sempre falo, o treinador e a diretoria tem que ser responsáveis também pelo momento difícil. Às vezes o treinador não passa por isso, porque ele é mandado embora. No primeiro momento difícil ele é mandado embora, sendo que ele teria que ser o responsável de nos achar soluções. Eu acho que essa continuidade, do Roger, da comissão, vai nos proporcionar estar muito mais maduro e preparado em todos os momentos que a gente vai enfrentar no ano, seja para a gente alcançar algo que a gente quer mesmo dentro do planejamento, seja para a gente corrigir a rota, mas com pessoas que já conhecem o clube há mais tempo. Claro que a gente tem um treinador hoje que está com uma equipe que está funcionando, né? Então o Brasil todo fica de olho, a gente fica também, não digo preocupado, a gente fica feliz porque é um treinador que realmente está nos ajudando muito, mas a renovação acho que assim, é mais do que uma segurança, é uma resposta ao bom trabalho mesmo, dele conosco e da gente com ele, né? Então acho que foi uma troca que deu certo. E mais uma vez, o futebol brasileiro ele peca demais nos trabalhos que são cortados repentinamente, né? Seja treinador, essas mudanças que a gente acompanha, vocês acompanham tantos anos no futebol, que a gente tem que mudar, porque todo clube vai passar por um momento difícil, mas se você tem convicção, você tem uma equipe que você acredita, que tem um trabalho sendo realizado, acho que a gente tem que, aí como o Inter, né, um time grande do futebol brasileiro, a gente tem que dar essa resposta mesmo, entender que o treinador é base para isso, e a estrutura que a gente tem de suporte para ele também ajuda, e essa continuidade vai ser importante para nós se a gente quer algo a mais, né? Porque a gente tem uma temporada inteira ainda pela frente, a gente tem um ano que vem inteiro, e o Inter tem que estar num caminho sempre brigando em cima, e é o que a gente quer. Para nós não chegou, se chegou para ele, acho que ele tomou uma decisão correta de ficar conosco. Pois é, deixando claro que a continuidade de trabalho nesse momento é o mais importante. Deixou claro aí o André Mazzucco, e que se chegou procura foi para o Roger, não foi para o Inter, mas que ele fez, e ele até brincou, fez uma boa opção ao escolher permanecer e renovar o seu contrato com o Internacional. O André Mazzucco também falou sobre o retorno do garoto Gabriel Carvalho, que ainda não jogou nesse ano. Ele teve um período de treinamentos na Granja Comari, no Rio de Janeiro, com a seleção brasileira, que estava indo para a disputa do Sul-Americano na Venezuela, até acabou se sagrando campeã, só que ele teve uma lesão no quinto metatarso, passou por uma cirurgia, não jogou com a camisa do Inter ainda esse ano, ele não joga desde a última rodada do Brasileirão do ano passado, 8 de dezembro, que foi um jogo no Castelão contra o Fortaleza, que o Inter perdeu por 3-0, e está voltando agora para fazer o seu primeiro jogo no ano. E a gente sabe que o Gabriel está vendido já para o Al-Qadsiya, 22 milhões de euros, de dólares ali. Só que tem cláusulas, né? Que quando ele faz gol, quando ele tem minutos em campo, o Inter consegue botar mais um valor importante dentro dos cofres. E o Mazzucco falou também sobre esse tema. Olha o que ele disse. Assim, são cláusulas econômicas de um extra para o Internacional, né? A venda ela é um pacote completo, você tem alguns gatilhos importantes, né? Não são gatilhos fixos, por isso são variáveis, mas dentro do contrato a lesão, o período de lesão ele não conta, ele conta o período que o Gabriel estiver disponível, tá? Então a partir de hoje o Gabriel está disponível, claro que dentro de um cenário econômico, o Gabriel podendo atuar, os minutos que ele atuar vão contar para a gente poder ter algum ganho econômico extra dentro dessa operação. Pois é, a importância aí desse retorno do Gabriel Carvalho, quem sabe o Inter botando mais alguns milhões aí nos cofres. E o Mazzucco também falou sobre janela do meio do ano, sobre saídas e chegadas no Inter. Olha só o que ele disse. Chegadas quanto para sair? A saída, dependendo do momento nosso, vai ser algo que a gente vai ter que avaliar, né? Eu acho que hoje os jogadores do Inter são bem valorizados. É claro que o Inter... A nossa intenção sempre que a gente falou isso ano passado, era a manutenção do elenco, que a gente fez, né? E uma saída só se for algo realmente muito importante para o Internacional. E a gente tem o nosso CAPA hoje, o nosso departamento, que está prospecção constante, e que se tiver alguma saída que possa prejudicar a nossa questão esportiva, a gente vai estar atuando no mercado para fazer uma reposição, né? Mas assim, a gente não tem como prever, né? Porque o futebol daqui a pouco tem ou não tem, então a gente tem que estar preparado para isso. Dentro de um conceito de não perder os jogadores, só se for algo extremamente importante para o Internacional, e nisso a gente ter o nosso CAPA, o nosso pessoal do mercado pronto para a gente poder atuar no mercado se precisar. Ele deixa claro, né, gente, que só vai ter venda se for algo importante para o clube. Por exemplo, se chegar uma proposta, sei lá, não vou colocar para o Alan Patrick porque eu não acredito numa venda do Alan Patrick, mas se chegar uma proposta para o Wesley, que é um cara que sempre é avisado no mercado, para o próprio Thiago Maia, que teve a possibilidade de sair, para o Ener Valencia, enfim, para o Vitão, que é um cara também visado pela Europa,
só vai acontecer se for um valor muito importante para o Inter, e aí o Inter vai se precaver e já também tentar trazer algum reforço nesse sentido. E ele até falou anteriormente também nessa entrevista sobre a contratação do lateral direito. Ele disse que ele confia bastante no Aguirre e que ele não vê essa grande necessidade de contratação de lateral direito como muitos pintam, porque ainda tem o Natan, que é uma opção para o Bryan Aguirre, e que o titular é o Bruno Gomes, que ainda vai ter que voltar nessa temporada depois da cirurgia que fez no joelho. O que tu achou do que o executivo de futebol do Inter falou? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. Beijo, um abraço e até a próxima!